A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui nos encontramos na sala da minha residência para ministrarmos mais uma palavra. Há bastante tempo que eu não ministro uma palavra na minha casa. Há bastante tempo que eu não ministro, melhor dizendo, na minha casa realmente há muito tempo que eu não ministro uma palavra. Mas tem muito tempo também que eu não filmo uma mensagem minha, mesmo que sendo dentro da igreja. Mas a palavra que nós vamos ouvir hoje é uma palavra que eu vou ministrá-la com muita tristeza no meu coração, com muita dor no meu coração, porque uma coisa que me chama a atenção, diante de tudo quanto nós temos vivido, o mundo como num todo, tanto dentro da igreja como fora dela, diante de tudo que nós temos vivido desde o início do ano passado, do ano de 2020, onde começou toda essa problemática desse vírus que se alastrou pelo mundo, o coronavírus. Muitos dizem que não pode se pronunciar esse nome. Eu queria saber o porquê, se realmente foi o coronavírus, né? E até colocaram um outro nome para ele, Covid-19, mas é tudo a mesma coisa. Desde que o mundo foi alastrado por este coronavírus, esse vírus, criado em laboratórios chineses, em uma cidade do interior da China, Wuhan, vírus esse que já estava dentro da agenda global dos senhores do mundo, porque é isso que eles fazem. Eles criam um problema, no transcorrer de toda a história sempre foi assim. Eles criam um problema, depois trazem uma falsa solução e o povo, me perdoe mesmo, as pessoas não gostam muito de me ouvir pregar diante da fala dura e transparente no qual eu sempre coloco. Volto a frisar, o sistema, eles criam um problema, em seguida traz uma falsa solução e o povo ignorante, a maioria esmagadora, ignorante, porque se deixa levar pelo que a mídia televisiva, auditiva, da internet, principalmente agora que todos têm acesso à internet. A internet é um braço muito poderoso de Satanás. A mídia, os meios de comunicações, de telecomunicações, é um braço poderosíssimo de Satanás. Vocês não têm ideia o que o diabo ele pode fazer através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, como num todo, vocês não têm ideia. E o diabo, através deste meio de comunicação, tem manipulado a raça humana de uma tal forma que ele consegue manipular, ele consegue dirigir a vida do homem. Ele consegue levar o homem para onde ele quer, não para o homem quer. Mas o diabo consegue, através dos meios de comunicação, levar o ser humano aonde ele quer. E nos últimos tempos, o diabo tem levado o homem, por meio das comunicações, das telecomunicações, e agora, numa totalidade, a internet, ele tem levado o homem ao inferno, às trevas, à destruição. Porque o diabo, ele usa o sistema,
E querendo ou não, até a igreja está envolvida no sistema. Porque o que opera hoje, lamentavelmente, dentro da instituição chamada igreja, é o sistema religioso. Existe uma igreja de Deus na face da terra, mas existe a igreja do homem, que é o sistema religioso, que o diabo usa também com muito poder. É triste, mas é real, é verdade. Hoje nós estamos vivendo uma situação com dias maus, mas em breve estaremos vivendo uma situação com dias terríveis. Uma coisa é um dia mau, outra coisa é um dia terrível. Existe uma diferença, existe um peso na balança. Dia mau e dia terrível. Com certeza, o dia terrível, ele tem um peso maior que o dia mau. E desde o começo do ano passado, nós estamos vivendo dias maus. E o que mais me entristece, hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu, um vizinho meu aqui da minha casa, e eu estava colocando para ele que em meio a tudo quanto nós já vivemos e estamos vivendo, infelizmente, os líderes cristãos, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os missionários, os bispos, eles continuam a bater na tecla da teologia da prosperidade. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 1. Às vezes eu fico me auto-perguntando, achando que na Bíblia da maioria dos líderes cristãos hoje, que continuam a bater na tecla da teologia da prosperidade, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, às vezes eu me pergunto, será que na Bíblia desses homens e dessas mulheres não tem o livro do Apocalipse? Será que na Bíblia deles não tem o capítulo 24 do livro de Mateus? Será que na Bíblia dessas pessoas não tem determinadas passagens bíblicas que retratam o que nós estamos vivendo hoje e os terríveis dias que nós estamos para viver? Os dias terríveis que estão às nossas portas. Porque uma coisa me chama a atenção: desde que o mundo é mundo, desde o período de Adão até os dias atuais, no transcorrer da história, cada momento da história, o mundo teve o seu anticristo. Com o passar dos tempos, cada um mais violento do que o outro. No início nós tivemos Nimrod, Semíramis, nós tivemos homens, Nabucodonosor, nós tivemos homens que foram verdadeiros anticristos. Nós tivemos César, Herodes, nós tivemos inúmeros anticristos. Adolf Hitler, Stalin, Osama Bin Laden. E assim veio, no transcorrer de toda a história, nós vimos vários anticristos.
Se eu fosse aqui colocar realmente o nome de todos eles, não teria tempo de eu ministrar a palavra, a não ser falar o nome dos anticristos do transcorrer da história. Em todos os momentos da história, desde Adão até o momento atual, nós tivemos, ou seja, o mundo teve os seus anticristos, que criaram problemas, em seguida trouxeram soluções, e os mesmos criadores dos problemas é que traziam as soluções, e mesmo com o povo sabendo que aquele que trazia a solução foi aquele que criou o problema, mesmo assim aceitava e se subordinava e concordava com a solução trazida de um homem ou de um tempo que também trouxe os problemas. E no dia de hoje não está diferente. O diabo, no que ele sabe fazer, o diabo, no que ele sabe fazer, ele faz muito bem feito. Ele sabe do que o homem gosta, ele sabe do que o homem busca, ele sabe aquilo que o homem corre atrás. E é dentro dos desejos do homem é que ele vai atuar. Como eu sou cristão, e você que também está me vendo é cristão, vamos trabalhar dentro da igreja. O diabo sabe que o crente hoje, ele só vai para a igreja não com o intuito de adorar a Deus, com raríssimas exceções, mas ele vai para a igreja somente para pedir, porque nos últimos 20 anos foi isso que foi ensinado para a igreja, apenas a pedir, a ter as suas bênçãos, as suas vitórias, as suas conquistas e entrar e sair de campanhas. Não foi ensinado a igreja a dar a Deus um culto racional. Não foi ensinada a igreja nos últimos 20 anos, possíveis 30 anos, não foi ensinada a igreja a quando adentrar a igreja que eu estou me referindo agora somos nós, porque existe dois tipos de igreja na face da terra. Melhor dizendo, perdoe-me, existe 3 tipos de igreja hoje na face da terra. Existe a igreja construída pela mão do homem, existe a igreja criada pelas mãos de Deus, e existe a igreja que é do homem. É a igreja construída pela mão do homem, que dentro dela, a igreja criada pelas mãos de Deus, ela entra para dar um culto racional a Deus. E ali, quando ela dá um culto racional a Deus, ela forma um corpo, junto com os irmãos que lá dentro também vão para dar este mesmo culto. E uma vez esse corpo formado, automaticamente se tem um cabeça que recebe este culto racional. Um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de agradecimento, um culto de lágrimas, um culto de arrependimento, um culto com batismo no Espírito Santo. Este é o culto racional que o corpo dá ao cabeça dentro da igreja, construída pela mão do homem. Porém, também existe a igreja que também é construída pela mão do homem, porém, pertence ao homem, que é a maioria esmagadora. E esta igreja, ela não ensinou
a igreja criada pelas mãos de Deus a dar o culto racional. Ela ensinou a igreja, e com isso a igreja de Deus, ela se perdeu. A igreja do homem ensinou a igreja de Deus, e ela se perdeu, ensinou-a apenas a buscar as suas vitórias, a buscar as suas conquistas, a buscar as suas bênçãos, e a buscar a entrar e sair de campanhas. Ou seja, a igreja do homem viciou a igreja de Cristo apenas a buscar os seus desejos humanos, as suas necessidades humanas, as suas individualidades humanas. E com isso a igreja ficou cega, enferma, doente. E a igreja, por motivo disso, ela se afastou de Deus. E nós vemos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós vemos que os líderes cristãos, eles continuam a enfatizar esse círculo vicioso dentro da casa de Deus. Volto a dizer, é como se na Bíblia desses homens e dessas mulheres não tivesse um livro do Apocalipse, capítulo 24 do livro de Mateus e tantas outras passagens que retratam o momento que nós estamos vivendo e os dias terríveis que nós vamos viver. Não é viável, não dá estrelato, não dá fama, não traz dinheiro preparar a igreja para os dias terríveis que estão às nossas portas. Meu Deus, nós estamos à beira do caos global, onde o último anticristo já está no meio do ser humano, sendo preparado para um grande momento, que antes do arrebatamento da igreja, haverá de acontecer este evento, ou seja, este momento. E a igreja, querendo você ou não, a igreja estará na terra, vendo o assentar do anticristo no seu trono, governando todo o planeta Terra, e com a igreja na face da terra. É uma coisa que eu costumo dizer: existem 4 processos no Apocalipse, os 7 selos do Apocalipse, e dentro dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, depois as 7 trombetas do Apocalipse, e por último, as 7 taças da ira de Deus. Entendam uma coisa: nós, igreja, passaremos, e já começamos a passar, desses 4 processos. Nós, como igreja, passaremos por 3: os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas. A igreja só não passará pelas 7 taças da ira de Deus, porque a ira de Deus não é para a sua igreja, ou seja, para a igreja que é templo do Espírito Santo de Deus. Até porque, prestem bastante atenção no que o pastor Augusto vai falar. O Senhor Jesus Cristo, quando voltar agora pela uma segunda vez, Ele não vai vir buscar o pastor Augusto,
Ele não vai vir buscar você que está me vendo e me ouvindo. O Senhor, Ele vai vir buscar algo que é dele e que ainda habita na face da terra. É isso que Jesus vai vir buscar. Muitos já me questionaram dizendo assim: mas pastor, o Senhor Jesus Cristo lá atrás não falou: eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar? Sim, Ele falou, mas Ele não falou nem para mim nem para você. Ele falou para 11 homens. Apenas. Ele falou apenas para 11 homens. Ele não falou para o pastor Augusto, nem falou para você. Você estava lá? Eu estava lá? Não, nenhum de nós estávamos lá. Ele falou para 11 homens. Porém, ele fala algo para esses homens: ide e fazei discípulos. Por quê? Porque aqueles 11 homens, eles eram discípulos de Cristo. E por serem discípulos, tinham a credencial para entrar nos céus. Tinham carta branca, tinham passaporte carimbado, porque eles faziam a vontade de Deus. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus, eles deram continuidade no Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor sabia que eles fariam isso, por isso o Senhor falou: eis que vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Ide e fazei discípulos. A igreja, nós, criada pelas mãos de Deus, que der continuidade no Evangelho dos apóstolos, que deram continuidade do Evangelho de Cristo, esses com certeza também terão lugar nos céus. Mas aí eu faço uma pergunta a você que está me vendo e me ouvindo. Não precisa responder para mim. Eu quero acreditar até que você não vai ter resposta. É o Evangelho? Me perdoe fazer essa pergunta. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo que tem sido pregado nos últimos 20 anos? Não é. Não é. Me mostre quando e aonde e em que momento Jesus Cristo pregou ou ensinou o Evangelho absurdo, fraudulento, mentiroso e enganador que se pregam hoje dentro das igrejas nos últimos 20 anos. O próprio apóstolo Paulo, ele enfatiza quando ele diz em Gálatas, capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer: se nós mesmos, ou anjo, desça do céu e vos ensine outro evangelho que não seja esse que vos tem ensinado, seja anátema. É o evangelho que Paulo nos ensinou? Claro que não. E ele vai falar neste mesmo livro, Gálatas, neste mesmo capítulo 1, só que agora no verso 10, ele vai dizer: persuado eu a Deus ou aos homens? Se eu for amigo dos homens, eu não sou servo de Deus. Só que hoje o evangelho que se pregam dentro das igrejas é o evangelho de amizade com o homem e, lamentavelmente, inimizade com Deus. Porque hoje os líderes só falam de bênçãos, vitórias, conquistas e tantas campanhas. E quando envolve tudo isso, automaticamente você ouve o que você quer. Você não ouve aquilo que Deus quer que você ouça. Você ouve aquilo que o homem quer que você ouça. É uma coisa muito diferente você ouvir aquilo que o homem fala para você do que você ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. E nós estamos vivendo os últimos tempos. O anticristo, ele já está no nosso meio.
está sendo preparado. E em breve, muito em breve, nós não temos muito tempo de liberdade de culto. Quem sou eu para determinar tempos, ou horas, ou dias, ou meses, ou anos? Não! Quem sou eu? Longe de mim. Mas, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tudo que nós temos visto, e diante de alguns estudos, que não são poucos, que tenho feito, não tenho uma boa informação para lhe dar. Nós temos no máximo, estourando, de 2 anos a 2 anos e meio de liberdade de culto. Eu sou um homem que eu gosto muito de política. Eu tenho 3 canais no YouTube. Eu tenho o meu pessoal, eu tenho um do meu ministério, Ministério Palavra da Cruz, e tenho um canal político. Eu gosto muito, às vezes, de pegar alguns pedaços políticos e inserir na Palavra de Deus, porque é bíblico. O ano que vem, nós teremos eleições estaduais e federais. Prestem bastante atenção naquilo que vocês vão ouvir agora. Prestem bastante atenção. No ano que vem, nós vamos ter eleições estaduais e federais. Na quinta-feira retrasada, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele ganhou de 6 votos a 1 no STF, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, que os nossos magistrados do Supremo Tribunal Federal, os bandidos e corruptos que lá vestem a toga e se dizem ministros magistrados, mas ajuizam em causa própria, em causa dos seus bolsos, em causa das suas contas em paraísos fiscais. O STF deu ganho de causa ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva e ele venceu por 6 votos a 1. E Lula voltou a se tornar um homem elegível a qualquer cargo político. E no ano que vem, junto com Jair Messias Bolsonaro e o nosso psicopata governador, genocida governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, eu quero acreditar que outros também vão se candidatar, mas esses 3 serão o peso da próxima eleição presidencial em 2022, sendo que o nosso Jair Messias Bolsonaro, ele vai tentar uma reeleição, e nós sabemos a postura deste homem, mesmo estando também embaixo do sistema, querendo ou não, ele está sobre o braço do sistema, só que ele tem algumas coisas a seu favor. Ele é a favor da família, a sua esposa é cristã, ele é a favor da igreja, ele é a favor das coisas corretas, Ele é um patriota, menos mal. João Dória, um comunista. Olha só, Luiz Inácio Lula da Silva, um socialista comunista. Donald Trump, nas eleições do ano passado, você sabia que aquele homem ganhou a reeleição a ser presidente da República Federativa dos Estados Unidos? Ele ganhou nos votos, ele ganhou nos delegados das cidades, ele ganhou. Só que houve um golpe nas urnas para que o atual presidente Joe Biden vencesse.
Joe Biden, um comunista, um anticristo, pequenininho, mas é. Junto com a sua vice-presidente, que só misericórdia também, já foi derrubado. Um a favor da família, um a favor da igreja e um patriota americano, Donald Trump. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Jair Messias Bolsonaro, ele vai ganhar nos votos, porém, na contagem dos votos nas urnas, vai haver um golpe. Da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos da América. Vai haver um golpe, porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida, não exatamente da forma como eu estou colocando para você. Entenda bem. Quando você possivelmente tiver uma oportunidade, estiver ministrando a palavra na sua igreja ou qualquer outra, não vem repetir aquilo que o pastor Augusto está dizendo, não. Isso aqui é um pensamento meu, porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida, e eu observo que dentro desses parâmetros políticos, ela tem um pedaço do seu cumprimento. Vai ficar para um possível segundo turno João Dória e Luiz Inácio Lula da Silva, um comunista e um socialista comunista. Nós estamos vivendo hoje no mês 4, temos o ano que vem, 2022. O próximo governo que assumirá no dia 1º de janeiro do ano de 2023 será um governo comunista. Você sabe o que é um governo comunista? China, Cuba, Venezuela, alguns países na África, Coreia do Norte e tantos outros mais espalhados pelo globo terrestre. E todos os países comunistas são anticristos, odeiam ao Senhor. Você pode ver que em todos os países comunistas, as igrejas estão com as suas portas fechadas, as Bíblias foram confiscadas, cristãos mortos por defenderem a causa cristã. E em breve, no nosso país, será colocado o governo comunista. Nós, diante disso tudo, nós estamos no mês 4. O ano tem 12 meses, 12 menos 4, 8. Temos 8 meses desse ano de 2021, com mais 12 meses do ano de 2022. Ou seja, nós temos, isso daí é uma matemática maluca do pastor Augusto, tá? Mas eu só peço que você possa refletir diante do que eu estou falando e diante do que a palavra de Deus ela nos retrata. Que os dias seriam maus e que a palavra tem que ser cumprida. Nós temos no máximo liberdade de ir e vir, de entrar e sair de dentro da casa do nosso Deus, de andarmos nas ruas com a nossa Bíblia nas nossas mãos ou embaixo de nossos braços. Nós temos no máximo, estourando, um tempo de 20 meses. A partir do momento que nós entrarmos no dia 1º de janeiro do ano de 2023, que o governo comunista começar a administrar a nossa nação, vocês não têm ideia do que vai acontecer. E aonde chega a minha tristeza é que os pastores, sabendo que a palavra de Deus ela está se cumprindo, eles não estão preparando o seu povo. Olha só o que o apóstolo João, ele escreve no livro do Apocalipse, no capítulo 1, cujo tema é título e assunto do livro. E diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já não é mais tempo de bênçãos, vitórias, conquistas, entrar e sair de tantas campanhas. Porque quando o governo comunista tomar a direção do nosso país, você pode ter o bem que você tiver, você não vai poder usufruir, porque o governo comunista, ele toma para si os bens do povo que na nação que é comunista vive. Tudo, empresas particulares, meios de comunicações, bens materiais, tudo o governo toma para si, o governo comunista. Na verdade, existe uma grande possibilidade da sua casa ser tomada pelo governo comunista, o seu veículo, os seus bens materiais. A separação da família, como houve no período de Adolf Hitler, no período do Holocausto, no período dos campos de concentrações, tudo isso vai voltar em breve. E os pastores, em vez de preparar a sua igreja, em vez de preparar o seu povo para esses dias terríveis, não digo nem os dias maus que nós estamos vivendo, mas os dias terríveis que estão para acontecer, em vez dos pastores preparar o seu povo, eles continuam com essas mentiras, com esses enganos. Eu tenho a minha casa, possivelmente você tem a sua. Quando o possível governo comunista administrar o nosso país, existe uma grande possibilidade de ela já não ser mais minha, nem a tua ser a sua, principalmente se nós formos cristãos. Nós vamos voltar ao período lá de trás da igreja primitiva, onde nós estaremos ali adorando a Deus às escondidas. Vou dar um exemplo. Se o governo comunista já estivesse administrando o nosso país, e do jeito que eu estou aqui, porque eu tenho uma fala um pouco alta, não tem como as pessoas pouco próximas não ouvir, existiria uma possibilidade de um vizinho meu, possivelmente ligar para alguém e falar, tem um abençoado aqui falando desse Cristo aí. E quando eu menos esperar, batem na porta da minha casa, procurando saber por que eu estava falando desse Cristo aos olhos deles, desse Cristo. E existiria uma grande possibilidade de eu ser levado, preso, e ser colocado à prova para negar o nome de Jesus. O senhor está vendo muita ficção, pastor Augusto? Não, isso é Bíblia. É Bíblia. Você está pronto? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ser torturado? Mas pastor, a igreja não vai estar na terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Leia um pouco mais a Bíblia. Não busque a saber da Bíblia pelo que o homem fala para você. Busque conhecer a palavra de Deus através da leitura da mesma, através do estudo da mesma. Porque esta palavra aqui, ela não mente. Eu minto. Ela não engana. Eu posso enganar.
Então é melhor você estar dentro desta palavra do que possivelmente dentro daquilo que eu estou falando para você. Porque se eu não trouxer uma palavra de preparação para você, para o que estamos vivendo e para os dias terríveis que nós vamos viver, você não tem ideia de como eu haverei de ser cobrado. E João escreveu o livro da Revelação, nos anunciando, isso já há 2000 e tantos anos atrás. João já escrevia este livro, nos alertando para os dias atuais. É interessante, né? Como é que pode, há 2020 anos atrás, um homem escreve um livro nos alertando para os dias de hoje? E os pastores hoje estão preparando a sua igreja para daqui a 2 anos. João escreveu o livro do Apocalipse preparando a igreja há 2020 anos atrás para o que estaria para acontecer 2020 anos depois dele. E os pastores hoje não preparam nem para possíveis 2 ou 3 anos depois dele. É só graça, é só misericórdia. A minha esposa fala algo. Uma vez ela comentou um fato comigo, achei bastante interessante. Existe uma grande diferença entre nós e aqueles homens lá de trás. Muita diferença. Até porque o Senhor mesmo diz na palavra dele que nós somos a pior geração de cristão que pisou sobre a face desta terra. Nós somos a pior geração de cristãos que pisou sobre a face desta terra. Se aqueles homens lá atrás padeceram perseguições, padeceram dores, homens que andaram com Cristo, meu Deus, homens que foram chamados de grandes profetas, homens que em meio à sua própria palavra, nem usando a palavra de Deus, mas ele falou sobre a minha palavra, que foi o caso de Elias, não vai chover, e não choveu. Homens que conseguiram abrir mares, rios, ressuscitaram crianças, venceram grandes exércitos com uma minoria de homens. Se aqueles homens padeceram perseguições, aflições, dores, aqueles homens que andaram lado a lado com Jesus, viram por muitas das vezes a sua aflição, as suas lágrimas, os milagres de Cristo. Se aqueles homens padeceram, foram perseguidos, foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, escalpelados, arrastados pelas ruas de terra por cavalos. Se aqueles homens padeceram tudo isso, por que eu e você não podemos padecer? Se o próprio Cristo padeceu, por que eu e você não podemos padecer? Então tira isso da tua cabeça, que nós como igreja não seremos perseguidos. Vamos ser perseguidos sim, o Senhor fala isso no livro de Mateus capítulo 24, que pelo seu nome nós vamos sofrer. Trair-se-ão uns aos outros. O que é se trair uns aos outros? É você ser denunciado pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo simples fato de você ser um cristão, de ser um adorador. Meu Deus, se prepara. É uma coisa que eu costumo dizer. Estevão, ele foi morto a pedradas. No momento da morte de Estevão, a Bíblia fala que ele murmurou, reclamou ou deu algum ai? Não. Sabe por quê? Porque Estevão se preparou.
Porém, ele não sabia qual seria o momento crucial da sua morte. E ele também nem sabia que ele seria morto apedrejado. Mas ele sabia que por ele ser fiel à palavra de Cristo, pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele seria perseguido, ele padeceria dores, porém ele não sabia que tipo de morte viria sobre ele. Mas ele se preparou para tal momento. A Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio de poder. Quando Estevão começou a ser apedrejado, o Espírito Santo de Deus tomou para si as dores de Estevão. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, 3 quarentenas menos uma, ou seja, 117 chibatadas. Ali não foi o momento da morte de Paulo, mas antes das chibatadas, Paulo também já tinha se refugiado de tantas perseguições. Ele já tinha fugido de diversas maneiras, mas chegou o momento em que ele foi pego, capturado. E ali o carrasco deu-lhe 117 chibatadas. Porém, Paulo também não sabia em que momento possivelmente ele iria sofrer dano no seu corpo físico. Até porque Jesus Cristo, ele fala algo muito sério para Ananias, quando dá uma ordem para Ananias e a rua direita orar por Saulo de Tarso, até então Saulo. E o que o Senhor fala para Ananias? Este homem vai ver o quanto ele haverá de padecer pelo meu nome. Quem somos nós diante de Paulo? Quem somos nós diante de Estevão? E Paulo ele vai dizer: não eu vivo mais em mim, mas o Senhor vive em mim. Ou seja, Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se preparou desde o momento em que o Senhor o tomou como um servo dele. A partir dali, deixa de ser chamado Saulo de Tarso, para ser reconhecido por todos, até os dias atuais e até a consumação dos séculos, como o grande apóstolo Paulo. E cada chibatada que o carrasco dava nas costas de Paulo, o Espírito Santo de Deus tomava para si as dores daquele apóstolo. Paulo se preparou, Estevão se preparou, todos os apóstolos se prepararam, todos os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento se prepararam, todos eles, o próprio Cristo se preparou. E você? Está se preparando? Você, pastor, meu colega de ministério, você está preparando a tua igreja? Você está preparando a tua casa, a tua família, a sua esposa, seus filhos? Meu Deus! Na tua Bíblia, meu amado pastor, tem o livro do Apocalipse, tem o capítulo 24 do livro de Mateus, fala sobre a Septuaginta de Daniel. Prepara a tua igreja, pastor, porque a igreja hoje, ela está tão voltada para o visível e o palpável, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo. A igreja está totalmente doente, enferma, ela é amiga do mundo, meu Deus. E o jovem pastor Tiago vai dizer que a amizade com o mundo traz inimizade para com Deus. Ou seja, melhor dizendo, traduzindo, me perdoem o que eu vou dizer, a igreja hoje, ela é inimiga de Deus, com raríssimas exceções. A cada 10 igrejas, 8 é inimiga de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Muita gente fala para mim: pastor, o senhor gosta muito de julgar? Não, nem julgar não. Não é julgar não.
Eu já li a Bíblia algumas vezes. Não li nenhuma, nem duas, nem três, já li algumas vezes. Toda. E no outro dia eu estava analisando aqui, observando uma situação. Eu já comentei com a minha esposa, já comentei com alguns outros pastores, amigos meus, alguns amigos em Cristo também. Talvez, se você possivelmente já leu toda a Bíblia, você vai concordar comigo. Se você não leu, leia toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Uma coisa que me chama a atenção, desde Adão até o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, também visto por muitos como revelação. Eu não vejo no Antigo Testamento nenhum profeta, nenhum sacerdote pregando, veja bem, pregando sobre vitória, sobre bênção, sobre conquista, ou fazendo campanhas. Eles pregavam no Antigo Testamento sobre Deus, sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre conserto. Eles vivenciaram. Uma coisa é você viver, a outra coisa é você pregar. Eles vivenciaram milagres de Deus nas suas vidas, vitórias nas suas vidas, conquistas nas suas vidas. Concordam comigo? Eles vivenciaram, eles não pregaram. Elias não pregou sobre o corvo lhe alimentando. Ele viveu esta situação. Moisés não pregou sobre a abertura do Mar Vermelho. Ele viveu esta situação. E aí? É muito sério. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele pregava a respeito de Deus Pai. Ele falava do lugar de onde ele veio e do lugar para onde ele haveria de retornar. Ele falou muito sobre o inferno e falou relativamente de um lugar onde ali ele nos daria a nossa vitória. Ou seja, ele falou da sua cruz. Ele não pregou sobre bênção nem vitória, não. Nem conquista, nem tampouco fez campanhas. Não, me mostra Jesus Cristo fazendo campanha. Me mostra os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento fazendo campanha. Me mostra. Me mostra os apóstolos, os pastores do Novo Testamento fazendo campanha. Os apóstolos também não pregaram nem bênção, nem conquista, nem vitórias, nem campanhas fizeram. Os apóstolos, os pastores da graça, pregaram a Deus Filho, pregaram a respeito da cruz de Deus Filho, falaram sobre os falsos profetas, olha só, sobre o inferno, sobre pecado, arrependimento e sobre o que está acontecendo e o que ainda haverá de acontecer. E aí? E o que se prega hoje dentro das igrejas? Esta palavra, me perdoe, com raríssimas exceções, ela não é pregada. É pregado o evangelho do homem, não o evangelho de Deus. E nós estamos vivendo os últimos dias. Em breve, este livro,
ele vai ser tirado do alcance das minhas mãos, das suas mãos, de nossas mãos, como já acontece em boa parte do planeta, que os cristãos em Cristo Jesus já não têm mais acesso a este livro. Por isso, um conselho sempre que eu dou: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, porque o pastor Augusto não vai levar ninguém para o céu, mas esta palavra vai. Eu não vou perdoar ninguém dos seus pecados, mas esta palavra aqui vai. Eu não vou mudar ninguém, mas esta palavra aqui vai. Eu não vou curar ninguém, mas esta palavra aqui vai. É só a palavra, mas para isso eu preciso lê-la, estudá-la. Eu preciso conhecer a Cristo através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Eu não posso conhecer o meu Cristo através simplesmente daquilo que o homem diz que ele seja. Até porque o homem mostra para o povo hoje um Cristo totalmente diferente desta palavra. Porque mostra um Cristo hoje apenas abençoador, um Cristo apenas que abençoa. Esquece de mostrar o Cristo que é justo, o Cristo que é justiça, o Cristo que hoje advoga a meu e ao teu favor, mas naquele grande dia ele deixará de ser advogado para ser o juiz. Aquele que vai dizer se eu vou entrar no céu ou se eu não vou entrar no céu. Naquele grande dia, esse vai ser o papel de Jesus Cristo. É Ele quem vai decidir se eu ou você vamos entrar no céu ou não. Meu Deus, se prepare, porque os dias que estão por vir são dias terríveis. O comunismo está às nossas portas. As igrejas vão ser fechadas na sua totalidade. Não teremos mais liberdade nem para ir nem para vir. Seremos caçados, seremos perseguidos e vamos padecer dores. E se a perseguição e a caça começar agora, você está preparado para ser torturado? Se você receber agora uma bofetada, se você receber agora umas pedradas, se você receber agora algumas quarentenas, menos uma de chibata, você vai permanecer fiel à palavra de Deus, fiel a Cristo, ou você vai negá-lo? Na primeira pedrada, na primeira bofetada, na primeira chibatada, para não receber tantas outras mais? Meu Deus! Se prepare. Prepare a tua igreja, pastor. Prepare o teu povo, pastor. Porque nós estamos vivendo dias maus. Mas em breve deixará de ser dias maus para ser dias terríveis. E querendo você ou não, a igreja vai estar na terra. Prepare a tua igreja. Você, marido, prepare a tua casa. Ou seja, prepare a tua esposa, prepare os teus filhos. Você, mãe, prepare os teus filhos junto com o teu esposo. Quando você tiver a oportunidade de ministrar a palavra na sua igreja ou em qualquer outra igreja, não fala mais de vitória, não. Não fala mais de bênção nem de conquista, não. Já não é mais tempo disso. Até porque ainda com pouco tempo mal, a maioria não está gozando de nada, porque nos foi restringido, fomos limitados até no ir e no vir, estamos enclausurados dentro de nossas casas, e a tendência é piorar, porque esta palavra ela tem que ser cumprida. Querendo você ou não,
A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. E ela está se cumprindo. E vai se cumprir. Se prepare. Prepare a tua família. Prepare a tua casa. Porque hoje nós estamos vivendo dias maus. Mas ali na frente, viveremos dias terríveis. E diante daquilo que o último anticristo, que já está no nosso meio, que está sendo preparado, quando ele tomar o seu lugar, os anticristos anteriores a ele vão se tornar meninos diante do que o anticristo final ele vai fazer na face da terra. Você não tem ideia do que o anticristo ele vai fazer na face da terra. Fica com esta palavra. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua família. E que Ele possa trazer paz ao teu coração. Amém? Deus assim vos abençoe. E nas vossas orações, não esqueçam de orar pelo pastor Augusto e pela minha esposa, missionária Neire. Amém? Que Jesus Cristo assim vos abençoe. Shalom Adonai.